Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Vocês sabem que existem 3 iscas para enganar fiéis. E a gente fala isso até com uma certa tristeza no coração. Mas quase todas as denominações que fogem do caminho da palavra, de uma teologia fiel, elas usam essas 3 iscas que eu acho que quase todo mundo conhece, que é ganância, culpa e medo. Então, se você está num culto e você começa a ouvir aquele discurso do olha, se hoje você entregar R$100, tenha certeza que Deus vai lhe dar 200. Ou se você entregar tudo, Deus vai te abençoar tremendamente. E isso, na maioria das vezes, nos pega pela ganância. Porque lá no fundo, a gente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, né? E quando vem uma proposta como essa, de um investimento como esse, você acaba caindo. Outra isca que, infelizmente, usam muito em muitas igrejas é a culpa. E eu já vi situações assim vexatórias de pregadores que usam esse artifício e ele simplesmente joga. Olha, você que entrou aqui nessa noite, você sabe que Deus está falando com você e você está devendo. E aí é meio que natural, né? Porque todo mundo em algum momento, em alguma área, você deve, né? E aí aquilo vai te deixando mal e você acaba frequentando aquele lugar por conta dessa culpa toda, né? Que você sente, você quer se ver livre dela e alguém está revelando ali. E outro artifício que as pessoas usam é o medo, né? E o medo, infelizmente, ele se tornou alicerce da fé de muita gente. E eu digo isso por experiência. Poxa vida, cresci na Assembleia de Deus, vendo muito disso. E a gente não pecava por medo. Essa era a grande verdade. A gente tinha medo das consequências, do que podia acontecer. E eu cresci ouvindo lendas urbanas na igreja de gente que, na hora que foi pegar o cálice da ceia ali, que tocou no cálice, caiu morto. E aí os diáconos foram buscar e tirando ali. Você escuta essas histórias, você fala, eu preciso servir a Deus, porque se der alguma coisa errada, eu sou capaz de morrer. E esse não é o meio pelo qual o Senhor quer nos tratar, obviamente, mas a gente cresce acreditando muitas vezes nessas coisas. Eu lembro uma vez que um pregador, tentando usar o medo, ele no meio da pregação começou com isso. Ele falou assim, olha, e tem mais, se você não vier, eu vou chamar pelo nome. E aí vai caindo aquele medo nas pessoas, né? Eu vou te dar 1 minuto, se você não vier, eu vou falar seu nome. Aí meu professor de escola dominical, não vou esquecer essa cena nunca, estava sentado aqui, pastor também da igreja, aí puxou o paletó do pregador, falou assim, pode falar, eu estou autorizando, eu sou pastor nessa igreja, pode autorizar, pode falar, fala o nome das pessoas. O cara ficou branco, o cara ficou sem graça, porque obviamente é um artifício. E outras aquelas, né? Se você não der o dízimo, você vai gastar na farmácia. E vai se criando um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus que a gente serve, que não é o Deus real. E há uma diferença muito grande entre medo e temor. O medo, ele é um dispositivo de proteção. A gente precisa de medo, né? Quem não tem medo acaba caindo em algumas enrascadas. Agora, o temor é a reverência, é o reconhecimento da soberania de Deus, é muito diferente. E eu estava pensando sobre isso e eu pensei na minha relação com o meu chefe, com o Rafael. E é uma relação de amizade fora do horário comercial e de serviço durante o horário comercial. E
E se eu não estiver atento, eu posso confundir, Erasmo. É a mesma coisa com Deus. Então, se eu não posso me aproveitar da minha amizade com o Rafael durante o período comercial, nas coisas que envolvem a empresa, da mesma forma, eu não posso me aproveitar da amizade que eu tenho com Deus e esquecer que, acima de tudo, eu sou servo. Então, se nós fomos criados com medo das consequências, a verdade é que a gente cria que, ao pecar, imediatamente Deus nos castigava. E isso era muito comum. Anos 80, anos 90, ainda imperava na igreja brasileira essa ideia de que pecou, já se prepara, porque vai vir alguma coisa ruim. E isso vem desde os discípulos, na verdade. Os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, o cara tá cego aí, tá todo zoado. Quem foi que pecou? Ele ou os pais? Porque na cabeça dos discípulos era o seguinte, se o cara tá mal, se o cara tá sofrendo, é porque alguém pecou. Eles nem cogitaram perguntar se ele estava daquele jeito por causa do pecado. Não, eles foram assertivos. Ó, ele tá assim. Ok, mas quem pecou? Ele ou os pais? E Jesus falou, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não é uma coisa nem outra. É para manifestação da glória do Senhor. Então, com o passar do tempo, os crentes começaram a perceber, Valtinho, que eles pecavam e não acontecia nada. E aí, a mente é natural. Se você vem numa mentalidade durante tanto tempo acreditando que se você pecar, na sequência você vai ser castigado, e de repente você começa a perceber que isso não é verdade, você fala assim, bom, se Deus não estivesse se agradando do que eu estou fazendo, ele já teria me castigado. Se não aconteceu nada, é porque ele está de boa, é porque ele está aprovando aquilo que eu estou fazendo. Veja, é uma questão histórica, é só olhar para as nossas igrejas. Quando você percebe que não acontece nada, você fala, então, Deus, se antes Deus castigava o pecado logo na sequência e eu não estou sendo castigado, é porque Deus não está ligando para aquilo que eu estou fazendo. Então, o resumo é que nós perdemos o medo. Acabou. A gente já entendeu que a relação com Deus não é através do medo. Só que a gente foi além. Nós passamos do ponto. A gente perdeu também o temor. Por quê? Se eu perdi o medo e eu caí no campo da amizade com Deus, quando Jesus diz, olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos, se eu tô nesse terreno, poxa, eu estou seguro. Só que a gente foi além, a gente passou do ponto, perdemos o medo, perdemos o temor e agora a gente está numa espécie de graça barata, como disse Bonhoeffer, que crê que Deus não está preocupado com as coisas que eu estou fazendo. Deus tem mais o que fazer. Essa é a mentalidade dessa geração. Só que eu tenho algo para dizer para todos nós. Deus não chega num ponto de exaustão que ele diz assim, meu eu, quanta coisa eu tenho para fazer. Meu eu é legal, né? Meu eu, quanta coisa eu tenho para fazer. Não, Deus não tem esse problema de quantas coisas ele tem para fazer. E se Deus tem tempo e está preocupado com as coisas pequenas da nossa vida, em nos dar bênçãos diárias, coisas pequenas que você de repente termina o seu dia e você fala, meu Deus, o Senhor expressou um carinho tão especial por mim hoje, numa coisa tão pequena. Aí, olha como é o nosso coração. A gente acredita que Deus está preocupado em nos abençoar em coisas pequenas, mas a gente acha que Deus não está preocupado com as coisas pequenas de errado que a gente faz. Deus está preocupado sim com as coisas que a gente faz. E aí eu te dou o diagnóstico de tudo isso que a gente falou. Nós estamos confundindo paciência de Deus com aprovação de Deus. Porque Deus não fez nada, não significa que Ele está aprovando. Significa apenas que Ele está sendo paciente. E nas palavras bíblicas, num termo mais teológico, Ele está exercendo a sua longanimidade. Deus está sendo longânimo. Então, eu peco e o Senhor, pela sua misericórdia, segura. Santo Deus.
Não vou te castigar agora, porque eu espero que você tenha maturidade suficiente para entender que você errou e você precisa se consertar. Eu não vou fazer nada, porque eu preciso que você seja livre. Eu não posso ser um pai que fica toda hora que você peca, dá um tapa na sua cabeça, puxa a sua orelha. Não, eu quero acreditar que você é maduro o suficiente para entender que errou. Você pode, é capaz de voltar para o caminho sem precisar de alguém pôr a mão na sua cabeça e dizer, ó, é isso que te digo, você está assim, você está assado. Então, isso tudo, refletindo nisso, a gente entende que há algo preciosíssimo nessa palavra. Enquanto Deus está movendo dentro de nós e nos castigando, como disse o texto, a gente tem que estar muito feliz. Aí você fala, Roger, não faz sentido. Eu estou sofrendo as consequências. Agora que você está falando, eu percebo que eu estou sofrendo as consequências de algo que eu fiz e agora eu estou triste. Não, você não pode ficar triste, você precisa ficar feliz por conta disso. Sabe por quê? Eu vou te contar por quê. Porque Saul, quando o povo de Israel falou, a gente não quer mais ser do jeito assim que a gente... Esse lance de teocracia não vai rolar. A gente quer ser igual às outras nações. Todo mundo tem rei. Por que a gente tem que ser... Ah, Deus. Aí Deus fala pro profeta. E o profeta, quem garante que é Deus? Aí a gente quer um rei. Ah, quem vai ser o rei? Ah, vamos escolher o bonito. A gente não quer um rei barrigudo, baixigudo, não. A gente quer um bonito. Aí vem Saul, né? Todo bonitão, forte, alto. Disse que o mais alto da tribo batia no ombro do cara. Então o cara era gigante e tal. Aí escolheram ele. E Saul tem esse relacionamento com Deus, ouve Deus e vai na direção de Deus. Só que, todo mundo conhece a história de Saul, ele vai num declínio. E de repente, ele começa a desobedecer a Deus, ele começa a perder essa relação boa com Deus. E aí, Deus exerce a sua longanimidade e vai esperando uma ação de Saul. Só que a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, de fato, ela se renova a cada manhã. Só que é o seguinte, tem um limite. E não é que tem um limite que Deus fala assim, chega, não aguento mais, agora você... Não. O limite é o seguinte, se eu não interferir agora, se eu não te castigar agora, eu vou te perder. E eu não quero te perder. Eu preciso interferir. Porque senão eu te perco. O que aconteceu com Saul? Quando chegou no ponto que ele oferece lá o sacrifício que não era, Deus fala assim, chega, acabou. Ô Samuel, unge Davi, porque hoje acabou a chance de Saul. Saul continua. Davizinho é ungido lá, mas Saul continua reinando. Só que agora Saul não tem mais o castigo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus fez o seguinte, chega, você não quer me ouvir? Então vai. Saul chegou ao ponto de um desespero tão grande por ouvir a voz de Deus que ele consulta uma bruxa. Ele fala, eu preciso ouvir a voz de Deus de qualquer jeito. E ele vai naquele... Ele fica louco. Por quê? Porque quando Deus não se importa mais com o homem, esse é o pior castigo de todos. Castigo não é a gente sofrer porque errou. Castigo não é Deus ir apertando, até a gente dizer assim, Senhor, mas precisa... Isso não é castigo. Isso é um pai que está dizendo assim, eu não vou te perder. Eu não vou te perder. Glória a Deus, aleluia. E aí eu quero encerrar te dizendo o seguinte, ok, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Todas as vezes que a gente escuta alguém dizendo assim, eu ouvi Deus falar, você fala assim, cara, deve ser uma experiência, porque deve ser uma voz estrondosa, aquela coisa. Só que a gente mistifica demais algo que é simples, e eu quero terminar contando para vocês o testemunho de como eu entrei aqui. 2019 eu trabalhava por conta, tinha minha empresa tal, e fazendo projetos e aquela coisa tal. E o Senhor falou comigo, março de 2019. E como é que Deus fala? Há uma convicção dentro de você, do nada, que você fala, isso não pode ser a minha carne,
Isso não é o diabo, porque ele não fala comigo, eu não tenho papo com ele. Só pode ser o Senhor. É uma convicção. E naquela convicção, o Senhor falou comigo: dezembro desse ano, eu vou mudar a sua vida. Portanto, conclui tudo o que você precisa fazer até dezembro. Gente, eu estava fazendo faculdade de teologia. Eu precisava entregar TCC, estágio. Eu precisava concluir o site da Escola de Adoração, que é um projeto que a gente tem. Eu tinha site de cliente, eu tinha tanta coisa. Eu falei: Deus, só que é o seguinte, ou eu trabalho ou eu concluo minhas coisas em menos de 6 meses agora. Eu vou pedir ajuda pro pai e pra mãe. Aí cheguei pra mãe e falei: mãe, seguinte, Deus falou comigo. Quando eu falei isso, mamãe assembleiana, raiz, falou: manda. Eu falei: o Senhor falou que eu preciso concluir todas as minhas coisas. Dezembro vai mudar a minha vida. E pra eu fazer isso, ou eu me dedico a essas coisas, ou eu trabalho. Porque eu preciso pagar minhas contas. Então eu queria saber se vocês seguram a onda aí até o final do ano. Mamãe muito cheia de poder falar: conta comigo. Eita glória. O que a gente trabalha de noite, mas se Deus falou com você, nós estamos juntos. Aí eu falei: pronto, tem aprovação, bora. E trabalhando mais do que quando eu estava. Porque aí eu tinha que correr com os... Enfim, nesses 6 meses eu fiz o tal do estágio, criei um curso online, terminei a escola de adoração e vou. E naquela convicção, eu sei que dezembro o Senhor vai fazer alguma coisa. Quando chegou dezembro, né, o líder me ligou e falou assim: olha, nós queremos um projeto para a Uninel. Nós queremos que você faça um planejamento de mídia, porque a gente está precisando, tal, não sei o que lá. Falei: ok, vou fazer, vou apresentar. Fiz, apresentei. Quando eu apresentei, obviamente eles se encantaram com a minha pessoa, porque é natural, né? Valtinho que está aqui não me deixa mentir. Eu tô aqui sensibilizado. Aí eles disseram: olha, o projeto é maravilhoso e nós não queremos mais apenas o projeto, a gente quer te contratar. Dezembro eu fui contratado. Dezembro, você não tem noção como a minha vida mudou. Mas mudou assim, eu não tenho como expressar o quanto mudou. Portanto, você precisa pôr uma coisa na sua cabeça. Deus fala com a gente com a maior naturalidade do mundo. Você precisa parar desse negócio de: meu Deus, mas será que é Deus? Não, vamos agora juntar as mãos. Não! Você está andando e você sente uma convicção que você fala: meu Senhor, é isso. Não tenha medo, faça. E se for uma correção, ouça, se humilhe, desça na presença do Senhor e diga: Deus, eu sei, não era esse caminho, mas obrigado, porque o Senhor puxou a minha orelha e agora eu vou voltar para o caminho, Senhor. Obrigado porque o Senhor se importa comigo ao ponto de me corrigir. Glórias a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar para você. Deus, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer por este momento e pela vida de cada uma dessas pessoas que está aqui conosco neste dia. Senhor, Senhor, como é bom ter um Pai. Como é bom ter um Pai que nos corrige. Deus, muitos são os meus pecados, muitos são os nossos pecados, Senhor. Jesus, a gente erra porque a gente é carne, Senhor, porque a gente é teimoso, porque a gente é orgulhoso, porque a gente acha que a gente consegue fazer as coisas sem o Senhor, porque a gente acha que as nossas desculpas, as nossas justificativas para o Senhor vão lhe sensibilizar. Mas neste dia, Senhor, nós pedimos perdão por isso, Senhor, e te pedimos: Senhor, nos corrige, nos leva de volta para o caminho. A gente não quer errar, Senhor. A gente quer te encontrar um dia no céu, Senhor. Muitos já acham essa palavra utópica, muitos já acham esse negócio assim meio fora da casinha, mas nós cremos que um dia o Senhor vai nos chamar para o lar celestial, seja na sua vinda, seja pela morte, seja como for, mas nós vamos nos encontrar contigo, Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Por isso, nesta manhã, nós te agradecemos pela tua correção, pela tua palavra e te pedimos, Senhor, nós queremos a tua graça. Senhor, não uma graça barata em que a gente abusa da amizade, em que a gente olha para o Senhor de uma forma muito floreada, aquela que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, que nós sejamos sim, Jesus, que nós possamos desfrutar sim da tua amizade, mas que jamais nos falte o temor, o tu
és o Senhor da nossa vida, nós te servimos e nós queremos ser obedientes. Somos teus amigos, Pai, mas somos teus servos acima de tudo. Portanto, Senhor, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, gente.